Buenos días, buenas tardes una vez más. Gracias, Alejandro. Esse tema, vocês viram nas últimas apresentações que evoluiu várias vezes. Iniciamos com enteral, suplementamos ou complementamos com parenteral e naturalmente os métodos são complementários. Pero é interessante que há estudos recentes que aún questionam o que nos parece muito lógico desde o ponto de vista da lógica. Se não se atinge todo o que necessita com um método, se vai complementar com outro método. Vamos ver o que há na literatura e nossa experiência com esse tema. Quando se pensa em indicações de terapia nutricional, pensamos naturalmente via oral, via enteral, via parenteral. A via oral, obviamente, a mais fisiológica, com aspectos sociais e afetivos, mas tem suas contraindicações, baixo nível de consciência, lesão do sistema nervoso central, ventilação mecânica, etc. E nessas situações podemos lançar mão da via enteral, quando a via oral está contraindicada ou é insuficiente. Pero aqui também temos os benefícios metabólicos para a microbiota, mais fisiológica, menor custo-benefício, pero algumas vezes o volume infundido é inferior ao que foi prescrito. E aí então chegamos à via parenteral, quando a via enteral está contraindicada ou insuficiente, que supera as necessidades nutricionais, pero sem oferta de nutrientes ao lúmen intestinal. Aumenta complicações infecciosas e riscos relacionados ao cateter central. Esse é o panorama que temos. Quando se vê as vantagens da nutrição enteral, são muito conhecidas. Esses são estudos antigos em ratas, vem aqui o intestino com nutrição enteral, e solamente 7 dias ratas similares com nutrição parenteral, se vê que há realmente uma redução das velocidades, uma infiltração inflamatória, que claro, em humanos isso não ocorre em 7 dias, mas pode ocorrer depois de algumas semanas ou meses sem nutrientes em trato digestivo. Veio em la microscopia eletrônica as microvelocidades intactas e o que ocorre com somente 7 dias sem utilização do intestino. Há também vantagens sistêmicas. O estímulo intestinal é importante não somente para o intestino, sino também para liberar imunoglobulina A secretória em nível sistêmico. Vai ser importante para a imunologia pulmonar. Vocês sabem que o intestino é o mais largo órgão imunológico que nós temos. Muito bem, quais são as contraindicações de nutrição enteral? Esta manhã falamos de necrosis ao início de nutrição enteral, por lo tanto, enfermos terminais, obstrução intestinal mecânica, ou pseudo-obstrução, hemorragia gastrointestinal, vômitos e diarreia, fístulas intestinais, ilho paralítico intenso, são todas situações em que é muito difícil aplicarmos nutrição enteral. Mas particularmente a inestabilidade hemodinâmica, disfunção intestinal grave e peritonites grave. O Dr. Humberto Arenas demonstrou muito bem que há situações em que realmente temos que utilizar a nutrição parenteral. Aqui está esse exemplo de necrose intestinal e nutrição enteral precoce. Por lo tanto, os enfermos com inestabilidade hemodinâmica temos que cuidar com isso. Situações em que é insuficiente, por exemplo, o intestino corto, hipermetabolismo, fístulas digestivas, são todas situações em que a nutrição parenteral não se vai discutir, está muito bem indicada e é necessária para manter o balance positivo de nossos enfermos. Pero as necessidades nutricionais em pacientes críticos são muito elevadas. Veem vocês que desde o rango normal há aumento importante, por exemplo, em peritonites, em grãos queimados, pode subir hasta 60%, 70% mais que os requerimentos básicos. E, da mesma maneira, a perda proteica de nitrógeno é muito acentuada nesses enfermos. Por lo tanto, nessas situações em que temos dificuldade para nutrir o enfermo crítico, porque há uma estasis gástrica, vômitos, ilho paralítico, sepsis, múltiplas cirurgias, falhas orgânicas múltiplas, distúrbios metabólicos, ativação de mediadores. O que vamos fazer? Vamos utilizar nutrição parenteral,
Vean ustedes que el déficit nutricional solamente con nutrición enteral es muy acentuado en esos enfermos. En ese estudio, que tenía como objetivos evaluar la cantidad de nutrientes prescritos versus infundido en pacientes críticos, veo que acá está lo que fue prescrito, lo que fue evidentemente infundido y lo que necesitaba el enfermo. Por lo tanto, de lo que necesitaba para lo que efectivamente recibió, la diferencia es muy grande. Ese estudio son 51 pacientes por 2 días. E as causas foram interrupção da infusão por intolerância digestiva, vimos agora o problema de resíduo gástrico, em 27% dos enfermos, se perde 641 ml al dia. Manejo de vias respiratórias, se para a nutrição enteral, se perde mais 745 ml al dia. Procedimentos diagnósticos, em 26%, se perde mais 567. Ou seja, é uma sequência de coisas que fazem com que o que prescrevimos, el enfermo no recibe. Por lo tanto, hay un delivery inadecuado de nutrición enteral para esos enfermos, lo que justifica por qué reciben muchísimo menos de lo que necesitan y muchísimo menos de lo que nosotros prescribimos. Vean ustedes en enfermos con ventilación mecánica, es aún peor. Son 183 pacientes de terapia intensiva, nutrición enteral por sonda. La prescripción fue de 25 a 30 calorías al día, más de 60 años, 20 a 25, y que recibieron mucho menos. Aquí están los no ventilados con los ventilados. En todos los días, siempre una diferencia muy importante. Por lo tanto, esses enfermos não recebem o que nós prescrevimos. Veo nesse estudo o que necessitava, o que prescreveram e o que efetivamente receberam. Muitíssimo menos da necessidade diária. 70% de déficit energético. Aqui, em outra situação, de déficit menor de 1.200 calorias al dia, a sobrevida, e com déficit maior, a sobrevida muito menor. Por lo tanto, há uma relação direta entre menor déficit, maior sobrevida, maior déficit, menor sobrevida. E esse talvez seja o estudo mais importante internacional, é um estudo multicêntrico observacional, com 158 terapias intensivas em 20 países, quase 3.000 enfermos em ventilação mecânica, e veem a oferta nutricional, 59% de calorias, 60% de proteínas, e um tempo de início de quase 2 dias, e raro uso de nutrição parenteral. Veio nesse estudo de Highland, 2.700 pacientes, o promédio de quanto receberam os enfermos, 14 calorias al dia. Nós falamos de necessidades de 25 a 30 calorias, e a realidade é 14 calorias. E promédio de proteína, 0,6 gramos de proteína al dia, ou seja, 50% da necessidade. Nós estamos subnutrindo nossos enfermos quando confiamos solamente em nutrição enteral. Veo os déficits de energia muito acentuados, lo prescrito contra lo efetivamente infundido, 55 a 60%. O déficit de proteína, igual, um déficit extremamente importante. Receberam solamente em 12 dias de 44 a 64% dos requerimentos de proteína. E, naturalmente, uma relação direta entre energia suministrada e mortalidade. Ou seja, receberam mais, menor mortalidade. Receberam menos, maior mortalidade. A relação é direta em vários subgrupos de enfermos. Por lo tanto, se, por um lado, a nutrição enteral apresenta vantagens indiscutíveis, por outro lado, com frequência não é capaz de oferecer a quantidade de calorias e de proteínas necessárias. E aí a pergunta é, o que devemos fazer? A oferta de nutrição enteral mais deteriorada pode aumentar a incidência de intolerância e evoluir com complicações.
se há uma oferta adequada, vamos ter uma melhor resposta clínica, melhor força de músculos respiratórios, a resposta ventilatória, função cardíaca e força tenso da cicatrização. Ao contrário, se há um déficit ou balanço negativo, teremos aumentado o risco de complicações clínicas, complicações infecciosas, estancia hospitalária e de custos. Por todo isso, então, vamos ver aqui, por exemplo, as consequências da desnutrição crônica. Está muito bem demonstrado, por exemplo, o aumento de 1000 calorias ao dia é associado com redução progressiva da mortalidade. Então, quando temos contraindicações ou nutrição enteral insuficiente, quais são as opções? Por um lado, nutrição parenteral exclusiva, por outro lado, nutrição parenteral suplementar com nutrição enteral mínima. É um conceito, creio que extremamente lógico, todos estão de acordo acá. Isso é o que se chama de nutrição mista. Muito bem, quando se vê as guidelines de Aspen, é muito interessante, porque a lógica não está nos guidelines. Dizem que se deve iniciar nutrição enteral e solamente prescrever nutrição parenteral depois da primeira semana de nutrição enteral, se as metas não são alcançadas. Enquanto Aspen disse que todos os pacientes sem expectativa de iniciar nutrição adequada em 3 dias devem receber nutrição parenteral já em las 24 a 48 horas, se a nutrição enteral é contraindicada ou não é tolerada. Por lo tanto, são duas visões distintas. Uma, vamos iniciar parenteral solamente depois de uma semana, e outra, vamos iniciar muito mais precocemente para suplementar a enteral que não é suficiente. Muito bem, e aí chegamos a esse estudo que foi citado recém, o estudo EPANIC, que é um estudo com muitos autores, e aqui está a doutora Vandenberg, de Bélgica, que vai fazer exatamente uma investigação cuidadosa deste conceito. Se deve utilizar nutrição parenteral precocemente ou mais tardiamente em enfermos críticos adultos. Está publicado no England Journal of Medicine, 2011, revista de prestígio. São um número enorme de enfermos, veem vocês, mais de 4.600 pacientes. Aqui já algo curioso, IMC abaixo de 20, um número muito pequeno de enfermos, e muitos enfermos com IMCs acima de 25 ou 30, mais da metade, ou seja, os enfermos não eram enfermos muito desnutridos. Outro ponto interessante é a duração da terapia intensiva, foi ver o promédio, 3 dias ou 4 dias, que é muito baixo em los dois grupos de enfermos. Duração de mais de 3 dias, a metade dos enfermos mais ou menos mais de 3 dias. Ou seja, enfermos não muito desnutridos e que se quedaram relativamente pouco tempo em terapia intensiva. E aqui está o promédio de nutrição enteral, e aqui no grupo solamente com enteral, e quando se hacía parenteral desde o início, e chama a atenção de que uma dose muito forte de nutrição parenteral desde o início. Veio acá que nos primeiros dias, antes de receber a nutrição parenteral, já recebiam uma dose de glucosa endovenosa de 400 calorias em dia 1, 800 calorias em dia 2. E quais foram os resultados? O início tardio teve uma proporção de saída da terapia intensiva melhor do que o grupo que recebeu nutrição parenteral precoce. E o mesmo para a alta vivos. Melhor com parenteral tardia do que precoce. A alta do hospital, o mesmo. Foi melhor com a tardia do que com a precoce.
salida viva del hospital, lo mismo. O sea, la nutrición parenteral tardía, iniciada después de las 48 a 72 horas, fue mejor do que la nutrición parenteral precoz. Menos infecciones, nuevas infecciones adquiridas, incidencia de colestasis fue menor, enfermos que necessitaram mais de 2 dias de terapia, ventilação mecânica foram menores, e a redução de 3 dias de duração de diálise e redução de los custos. Ou seja, um estudo com 4.600 enfermos, publicado no New England Journal of Medicine, nos disse que iniciar nutrição parenteral precoce é malo. É um resultado realmente muito forte, por isso é pânico. Traído um pânico muito grande para nós, porque realmente tem uma conclusão que é forte. E isso saiu publicado em 2011 e foi associado a críticas e preocupações em todo o mundo para ver por que esse estudo trajo essa conclusão tão forte. Eles concluem claramente que o início precoce de nutrição parenteral para suplementar a nutrição enteral insuficiente durante a primeira semana em terapia intensiva, em pacientes graves, foi inferior do que esperar iniciar nutrição parenteral somente ao dia 8. A nutrição parenteral tardia foi associada com menos infecções, melhor recuperação e menores custos. É um resultado realmente muito forte. Vamos fazer algumas considerações sobre o estudo. Primeiro, o risco foi muito baixo, a mortalidade total foi 8%. Nós sabemos que a mortalidade média de uma terapia intensiva de enfermos críticos é ao redor de 20, 22, 25%. Por lo tanto, os enfermos não eram críticos graves, como se supunha. Segundo ponto, a metade dos enfermos eram quirúrgicos sem desnutrição. A grande maioria pós-operatório de cirurgia cardíaca. Les pergunto quantos de vocês utilizam nutrição parenteral em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Não é uma indicação muito importante. E a metade dos enfermos se quedaram na terapia intensiva menos de 3 dias. Ou seja, não eram enfermos tão críticos. Además, nos parece, por lo tanto, que muitos desses enfermos não tinham realmente indicação de nutrição parenteral. E talvez seja um vício de introdução de enfermos inadequado. Não foi usada a calorimetria indireta para calcular a meta calórica de los enfermos. Nós sabemos que alimentar muito pode ser talvez pior que alimentar pouco. O conceito de só contabilizar as calorias não proteicas contribui para o overfeeding. Inclusão de soluções com glucosa 5% desde o início, primeiros 2 dias, foi muito forte. É interessante que principalmente para o controle glicêmico, funções de hígado e infecções, que foram justamente as complicações que os autores encontraram. Complicações de colestasis, de infecções e de risco de controle glicêmico. Isso é curioso porque veem vocês, por exemplo, nesse estudo, em 40 países, os enfermos receberam mais de 27 calorias ao dia, tiveram alterações de hígado, alterações de enzimas hepáticas, com aumento de colestasis. Isso é algo muito conhecido. E a doutora Vandenberg é a madre do conceito de hipernutrição, que é evitar hiperglicemia. E nesse estudo, o que observamos foi realmente um aporte calórico excessivo, um aporte muito forte de glucosa. Por lo tanto, veem vocês, por exemplo, que o início tardio de nutrição, o promédio de insulina foram 31 unidades. O início precoce, o promédio foi de 58 unidades de insulina ao dia, o que comprova que realmente a oferta foi demasiada. Provavelmente o que estamos vendo acá foi um excesso de nutrição. Não importa se parenteral ou enteral, quando se considera os outros enfermos. Nós sabemos, por exemplo, que
predecir a meta calórica é difícil e se recomenda sempre que possível a calorimetria indirecta. Eu me recuerdo que estava em um congresso de Espen, o Dr. Pierre Singer dizia da importância de medir as calorias com calorimetria nos enfermos graves. E eu lhe perguntei, quando uno não tem um calorímetro, o que faz? A resposta foi, se compra uno. É tão óbvio. Que é realmente o método ideal. E em resposta a esse estudo, vino um estudo europeu, que é o estudo que está aí, Mette Berger e Claude Pichard, que é basicamente o mesmo estudo, só que os enfermos críticos, que se quedaram ao mínimo 5 dias em terapia intensiva em 2 centros de Suíça, 152 enfermos solamente enteral, 153 enteral mais parenteral. Quando a enteral não chegava a 60% da meta, calorimetria indireta em mais de 60% dos enfermos, e se hacía uma calorimetria indireta ao dia 3. Aqui se iniciava com nutrição enteral, acá se hacía uma calorimetria indireta. Se não chegava a 60%, se iniciava a nutrição parenteral suplementária. Se chegava a 60%, se continuava somente com enteral. Esse é o período de intervenção. Então, aqui está, solamente a nutrição parenteral, quando a enteral não foi suficiente, e aquelas duas juntas para chegar à energia total. 27% dos pacientes do grupo com nutrição suplementar tiveram infecção, contra 77% dos enfermos com nutrição enteral exclusiva. Ou seja, exatamente o contrário do estudo anterior. Um benefício muito grande da nutrição suplementar. Veio acá que não tiveram infecção hospitalar com a nutrição suplementar, foi muito menos enfermos tiveram complicações do que os enfermos sem a nutrição. O grupo que recebeu a nutrição suplementar também utilizou antibióticos por menos dias e apresentou menos complicações e menos duração da ventilação mecânica. Por lo tanto, o estudo conclui que melhorar a nutrição com a nutrição suplementar reduz os custos, reduz a infecção nosocomial, reduz o uso de antibióticos, reduz o tempo de ventilação mecânica. E como nós vamos explicar, os 2 estudos, são 2 estudos buenos. Nos parece claramente que o estudo de Vandenberg realmente foi um estudo que teve erros metodológicos graves. Em verdade, o que estamos vendo foi uma hipernutrição desses enfermos. O grupo com nutrição suplementar não apresentou comprometimento ao controle glicêmico, esse estudo europeu. Não houve intenção de hiponutrir, viu que 77% receberam. O déficit calórico foi de menos 4.000 calorias, o que é bastante aceitável. Ou seja, a suplementação individualizada, medida de energia com nutrição suplementar, com início a partir do 4º dia de ingresso, redujo a infecção nosocomial com melhora dos desastres clínicos, quando a enteral foi suficiente. Bueno, outro estudo publicado também em JAMA em 2013, hizo o mesmo, nutrição parenteral versus cuidados clássicos, normais, e chegou são 1.300 enfermos de Austrália e Nova Zelândia, e chegaram exatamente à mesma conclusão, que o uso de nutrição parenteral precoce não diminuiu, não houve diferença em mortalidade ou infecções, mas resultou em menos dias de ventilação mecânica. Ou seja, também suportou os estudos europeus. Pero agora, em 2014, a doutora Vandenberg escreve um estudo de revisão, que está muito bem escrito, justamente está publicado agora, em 2014, em que vai discutir os vários estudos que recém mencionamos e que, uma vez mais, menciona que a maioria
de los resultados no fueron afectados por la manera de se nutrir, si con nutrición precoz o con nutrición más tardía de nutrición parenteral. Demostraron solamente acá una disminución con la nutrición parenteral precoz en la ventilación mecánica, y los demás resultados realmente fueron afectados. Y principalmente resalta una vez más que nuevas infecciones, duración de ventilación mecánica y duración en terapia intensiva fueron mayores con nutrición parenteral precoz. O sea, recomenda a la doctora Vandenberg en ese estudio que nutrición enteral hipocalórica es adecuada en la fase aguda de enfermedades críticas en pacientes previamente eutróficos durante los 7 primeros días de hospitalización. O sea, no recomienda la nutrición suplementaria. Lo que es interesante, entretanto, es que menciona pacientes previamente eutróficos, o que lo es la realidad de que tenemos nosotros. Ele não disse o que devemos fazer com os pacientes que estão desnutridos previamente. Acá solamente disse que se deve suplementar micronutrientes para prevenir a síndrome de realimentação. Por lo tanto, hace nutrição enteral mínima, más suplementação de micronutrientes para prevenir síndrome de realimentação, e que não há evidência de benefício de suplementação precoce de glutamina em enfermos críticos. Por lo tanto, o que podemos dizer é que a correlação entre déficit calórico e complicações em pacientes críticos é totalmente evidente. O tempo de pacientes ingressados em terapia intensiva podem ser subnutridos sem apresentar consequências prejudiciais se não há definido. Não sabemos se pode suportar 3, 4, 5 dias. Otimizar a terapia intensiva com adequação de fonte de oferta energética, proteica e micronutrientes, independente da via de nutrição, pode reduzir morbidade e mortalidade. Especificamente, se não temos calorimetria indireta, a meta deve ser 20 a 25 calorias ao dia. A nutrição enteral é a primeira opção, e a nutrição parenteral combinada deve iniciar-se aos 3 dias em os pacientes que não alcançam 60% da meta calórica. E aqui se pergunta se é para todos ou só para os desnutridos. Vandenberg aqui diria se pode esperar hasta 7 dias. E nós pensamos que se aos 3 dias não se atinge, se deve iniciar a nutrição parenteral. E é igual que qualquer tratamento, deve evitar-se super ou subdoses, monitoreio adequado para se evitar déficit ou excesso. O que é importante neste tema é que realmente é um estudo forte que vai contra a lógica. E creio que aqui a experiência deve ser importante para que nós não deixemos um enfermo que era previamente desnutrido um período tão largo sem aporte nutricional adequado. Pero por outro lado, é possível que enfermos previamente nutridos não se beneficiem de nutrição parenteral nos primeiros 2, 3 dias, e naquele período de enorme desarranjo metabólico, hasta que se estabilizem, e aí sim se pode iniciar nutrição parenteral com segurança. Muitíssimas graças.